A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, vamos para a parte 8 do tema que nós temos tratado aqui. God is not mad with us. Deus não está irado conosco. Minha Bíblia está aqui aberta em Isaías 32, versículo 9. Levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouvi a minha voz, e vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Amados, então vemos aqui a realmente diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Enquanto as virgens prudentes estão tomando a graça para se arrependerem com o coração humilde, se limpando continuamente, porque a gente nunca sabe, né, amados? A qualquer momento o Senhor virá na hora que nós não sabemos. Por isso a Bíblia diz em Eclesiastes 9, em todo o tempo sejam alvas vossas vestes, não falte o azeite sobre a sua cabeça. Orando e vigiando em todo o tempo significa que nós não sabemos que momento o Senhor virá e que Ele não nos pegue em orgias, mágoas, mundanismo, com pendências, com pecados escondidos, não é? Porque estaremos contaminados e no céu não há nada que contamine. Naquele dia o Senhor dirá, apartai-vos de mim, porque você tem iniquidade no seu coração. Portanto, essa peregrinação de um arrependimento contínuo e um temor humilde mostra realmente esse zelo constante de estar aproveitando o sangue de Jesus para se arrepender e aproveitando da graça para realmente santificar na porta estreita, entende? Humilde. Agora aqui o que nós vemos é um povo passivo, sem arrependimento, confiando nas circunstâncias visíveis, não é? Um povo assim totalmente acomodado, que não está se consagrando, seja um ancião, seja um adolescente que não está realmente humildemente se limpando dos seus pecados em temor humilde, chamando pecado de pecado, levando cativo todo pensamento a Cristo, né? Chamando pecado de pecado imediatamente, né? Teve um pensamento que não bate com a palavra, que é impuro, uma palavra que não devia ser dita, um sentimento, chama aquilo de pecado. Senhor, cobre com o teu sangue, Senhor, eu me entrego a ti, e confio que o Senhor não só me perdoa, mas me purifica e me restaura para que eu não venha cair em tentação. Então, quando Deus disse Pedro, nenhuma hora pudesse vigiar por dia, não é? Então ele está falando dessa consagração necessária, né? Do jejum, da oração, das madrugadas com Deus, da meditação na palavra genuína, que chama o arrependimento e a fé. Para muitos isso é fanatismo, né? Para muitos isso é exagero, não há necessidade. Sou evangélico, bem, uma vez salvo, sempre salvo, andando descuidado, né? Então aquele que não está, sabe, como Ló, gemendo em Sodoma. Eu não falo de culpa e condenação, mas eu falo de arrependimento contínuo, de humildade, respeitando a santidade de Deus. Qualquer pensamento, sentimento, desejo, palavra, atitude, escolha que ofendeu a Deus deve ser confessado como pecado, com a intenção sincera de não praticar mais, né? Então ele fala, olha, aqui em Jeremias capítulo 9, ouvi, pois, 9:20, tá? Ouvi, pois, vós mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o pranto a vossas filhas, e cada um a sua companheira, a lamentação, porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, para exterminar das ruas as crianças e jovens da praça. Então o pecado está aí, matando, roubando e destruindo. Nós vemos aí as pessoas totalmente descuidadas, apenas buscando bênção, cargos, atividades, mas não arrependimento e comunhão mais profunda. Aqui nós vemos uma urgência, uma emergência, aonde nos chama a lamentar pelo pecado, a se arrepender de verdade do fundo do coração, porque a morte está sendo o salário do pecado até hoje, e aquele que realmente não teme ao Senhor, que não entrega diariamente seu coração, ai daquele que chama o amargo de doce, o doce de amargo, que não se importa com o pecado, que esconde ou brinca com o pecado, ou permanece na sua imundícia. Olhe, irmãos, permanecer no pecado sem arrependimento vai fazer com que a mente seja cauterizada e vai fazer com que o pecado seja tão enganoso que a pessoa comece a achar que não tem mais importância, entendeu? De tanto teimar, a pessoa vai perdendo aquela consciência e vai se tornando cada vez mais lasciva, cada vez mais mundana mesmo.
ela vai perdendo a percepção e a voz do Espírito Santo. Portanto, devemos respeitar a santidade de Deus se queremos andar na sua presença. Como Deus disse para Israel: quando vocês fizerem as suas necessidades fisiológicas, façam um buraco, enterrem elas, porque eu ando no território de vocês e eu não quero imundícia, né? Então aquele que anda misturado com a imundícia, sem arrependimento, ele não está respeitando o Espírito Santo. E assim como diz lá em Ezequiel, que por causa das imundícias, o Espírito Santo foi expulso do templo, né? Ele saiu do templo, a glória saiu. Então o pecado cometido sem arrependimento passa da linha do arrependimento e vai teimando, vai extinguindo o espírito, não é? Vai entristecendo. Então nós precisamos ter este coração humilde, não é? Não, isso não é fanatismo, irmãos. Isso aqui é realmente, a Bíblia diz assim, que Deus dá graça aos humildes, né? Dá maior graça. Ele diz: transforme o vosso riso, né, em pranto. Quem está falando para nós sermos pessoas tristes? Não. Está falando para nós sermos pessoas mórbidas? Não. Ele está falando de pessoas que encaram essa jornada na terra como de seriedade. Paulo diz: eu cuido, não é? Eu vigio, para que pregando aos outros eu mesmo não venha ser desqualificado no final. Portanto, essa questão de estar com as vestes brancas em todo o tempo e com azeite transbordando é uma prioridade das prioridades. Seja o que você estiver fazendo no Espírito, entende, irmãos? Até o lazer seja no Espírito, porque o momento que nós não esperamos, o arrebatamento acontece. E aqueles que estiverem com as vestes sujas, né? Ai daqueles, né? Quando o Senhor vier, não achar com o coração limpo, não achar com as vestes limpas. Olha, irmãos, e é muito fácil estarmos na carne e acharmos isso natural. Pensamos que Deus se agrada de momentos religiosos. Ele quer andar conosco e nos livrar do pecado. Ele quer andar conosco em todo o trajeto e nos ajudar, seja pelo sangue nos limpando, seja pelo Espírito nos fortalecendo, para que venhamos ter nojo e abandono do pecado. Então, isso é uma questão muito séria, meus irmãos, porque quando vemos que as pessoas estão descuidadas, não estão mais ouvindo a mensagem do arrependimento, até acha fora de moda, né? Não, hoje as pessoas não gostam de exortação, né, irmãos? Nem de correção. Então, a principal característica do Evangelho de Atos dos Apóstolos era a correção. E isso vai até o fim, até em Apocalipse, nas 7 igrejas. Aí o que a gente vê, meus amados irmãos, que nos últimos dias as pessoas estão muito melindrosas. Qualquer coisinha, elas já não querem mais. Elas já ficam mimizentas, ficam com coitadismo, com vitimismo, com ai, doeu, ai, estou sentindo, estou magoado. Qualquer coisinha, um povo fraco, gatinhos assustados, né? Nós estamos gerando águias, irmãos, que dizem: é verdade, isso é pecado, obrigado por ter me corrigido, né? E glória a Deus, não é? Porque tem palavras ainda como essa: levante a mão para o céu, que ainda existe a palavra de Deus na terra, para nos chamar a atenção daquilo que a carne nos faz esquecer, né? O trabalho da carne é nos fazer esquecer que temos uma alma e que temos que estar com ela limpa neste mundo sujo, onde a carne tenta, as circunstâncias, a carne de outras pessoas, né? E nós precisamos estar limpos, porque, amados, não sabemos a hora que o nosso coração vai parar de bater. Nós não sabemos a hora que Jesus virá. Então, isto é, para ter a certeza de fé, é o que diz aqui Ezequiel, que se um justo, aqui ó, Ezequiel 33, não é? 13, quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça praticar iniquidade, não se virá em memória a sua justiça, mas na sua iniquidade que praticou ele morrerá. Então a pessoa vai morrendo mesmo. Ela não lida com o pecado, ela não se importa, distraída com mundanismo, carnalidade, com conversa fiada, com fofocarada. E aí o que acontece? Não cuida da sua alma, não cuida das suas vestes. Fica olhando a veste dos outros, dando risada da veste dos outros, julgando a veste dos outros, né? Isso é tolice, irmãos. Cada um dará conta da sua alma, né? Você não vai dar conta do pecado do outro, a não ser que você interceda, né? Aqui que nós estamos vendo em Ezequiel 33, 13, é que não existe negócio de uma vez salvo, sempre salvo. Aqui está dizendo que se a pessoa achar que ela está salva para sempre, e ela se folgar, e ela pecar e permanecer no pecado e morrer suja, contaminada, no céu não há nada que contamine.
Então olha a seriedade de estarmos com as vestes limpas, com azeite transbordando, porque senão estaremos debaixo da ira de Deus. Ele deu Jesus para nos livrar da ira, mas se nós não temermos ao Senhor, perderemos a oportunidade.